Boa noite a todos, graças a Deus. Neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores de luz. Que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos ausentes, e graças a Deus. Que essas energias cheguem aos nossos familiares, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna. A luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Hoje nós vamos ter a palestra Obsessão Espiritual, da mentora Roberta, E conto com a presença de cada um de vocês para a participação. Graças a Deus. Graças a Deus. E o Evangelho, a primeira leitura, a leitura do Evangelho. Vou convidar a mentora Roberta para fazer a leitura do Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Boa noite aos nossos internautas, Página 218. O egoísmo. O egoísta, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muitos mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. E a negação da caridade é, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, porque o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. E esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a inversão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar dos pedrouços que lhe embaçaram a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Portanto, já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Então aqui está falando bem claro para a gente, sobre o egoísmo, E fala que a caridade, quem é egoísta, ele não presta caridade, porque é o ego, ele só vê ele.
aqui na casa a gente aprende esse amor próprio, nos amar. Mas não é aquele amor que você tem só por você, porque isso não é amor, quando você prende esse sentimento só para você. Você tem que compartilhar, né? Então, isso chama muita atenção sobre isso, né? Para poder ver do lado do outro também, né? Então, para a gente crescer. Então, fala que já é hora de tirar, né? De ser devastado esse egoísmo do meio da gente, né? Porque isso aí já vem lá de trás, né? Então, quem ainda não venceu esse egoísmo está ultrapassado, né? Segundo o Evangelho, né? De Allan Kardec. Graças a Deus. Graças a Se a Deus. doutora quiser dar mais uma palavra sobre essa passagem, né? Pode ficar à vontade. Sim, vamos dar prosseguimento da palestra. Sim. Então, a palestra hoje é sobre a obsessão. Obsessão espiritual. Nós vamos estar falando, né, sobre a obsessão. Obsessão espiritual. Obsessão, segundo o Espiritismo, seria uma influência de supostos seres imateriais que influenciariam pessoas devido aos seus pensamentos impuros. Os adeptos dessa doutrina acreditam que a obsessão pode causar doenças físicas e psíquicas. Segundo Allan Kardec, o codificador do Espiritismo seria o domínio de alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão por espíritos inferiores que procuram dominar o obsidiado. Persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até perturbação completa do organismo das faculdades mentais. Então, aqui está explicando para a gente o que é a obsessão. Então, são, né, esses espíritos de menos evoluídos, mais inferiores, né, são eles que obsediam outras mentes, né, para fazer o que eles querem, né? Influência dos espíritos. Conforme pode depreender-se da literatura em geral, crença na influência dos espíritos dos mortos sobre os livros é antiga. Como exemplo popular, o escritor português Camilo Castelo Branco, nas suas novelas Ninho, documenta um caso mediático no seu país em meados do século XIX, em nota na primeira parte do conto Maria Moisés. A profunda certeza de que o corpo humano está exposto a invasões diabólicas entra no ninho em capacidade de bacharéis. 28 anos depois, com a minorista, professava crenças em obsessos. Por 1841, na freguesia de Ribas, Conselho e Celórico de Baixo, um moço de lavoura requeria ao juiz de paz que o era dos órfãos também. Neste sentido, que a alma de certa pessoa se lhe metera no corpo e o não deixava dormir, exigindo-lhe um sermão e certo número de missas. E, como ele, suplicante, era pobre, requeria que despesas fossem feitas a custas do caixa dos órfãos. Então, aqui fala, né, de uma novela, uma passagem, né, desse português, escritor, que ele retratou, né, essa parte do espiritismo, né, nessa época desse século. Nós não vamos aprofundar nessa parte aqui, nós já vamos passar para os graus de obsessão. Então, a obsessão, ela tem os seus graus, né, são os seus níveis, né? No que tange os tipos possíveis de obsessão, a doutrina espírita apresenta uma classificação em três graus de intensidade crescente, a saber, a obsessão simples, que ocorre quando um espírito ou vários influenciam a mente de um médium com suas ideias, mas de maneira tal que o médium consciente percebe. A obsessão simples perturba, podendo causar constrangimento quando o médium inexperiente exprime de forma desavisada
pensamentos que não são seus. E somente se dá conta disso depois, no entanto, ele, médium, permanece senhor de si mesmo. Reconhece quando fala ou age sob influência, sendo a ele possível, com o estudo, aprender a controlar. Então, essa obsessão simples é quando o médium, né, a pessoa, ela fala algo ou faz algo, ele está consciente, mas aí vem aquela vontade repetida de falar isso, né? Então, é uma obsessão simples, ele está consciente, ele vê ele fazendo aquilo, né? Então, esse tipo de obsessão aí, ela é mais fácil de ser controlada, né? Com um estudo, né? O médium vai buscar ajuda, né? Para estudar, aí ele pode controlar essa influência, né? Então, assim, ele não está totalmente dominado por esse espírito, né? Nesse caso aí. A fascinação é um outro tipo de obsessão. Fascinação é uma ação direta e constante do pensamento de um espírito sobre a mente do médium, paralisando-lhe o raciocínio de tal modo que este aceita tudo que lhe é passado pelo espírito como a mais pura verdade, produzindo desde informações simplórias aos mais completos disparates, como se fosse tudo fruto das mais profundas sabedoria. O espírito que se dedica à fascinação de um médium é ardiloso, pois primeiro ele tem que ganhar a confiança irrestrita do médium para aos poucos ir dominando o seu raciocínio. Então aqui já fala, né? Essa fascinação, o médium, ele já fica totalmente, né? Totalmente envolvido nessa ação do espírito, né? Ele faz o que o espírito quer, né? Na hora que o espírito quer, e esse espírito aí, esse espírito, né? Ele já é um espírito mais ardiloso, que fala aqui, né? Ele sabe o ponto certo, o ponto fraco de quem ele quer atingir, né? Para usar. Então ele não chega de uma vez, ele vai sondando a pessoa, né? Até chegar na hora certa. A subjugação é uma influência tão forte sobre a mente do médium que este não mais raciocina nem age por si mesmo, agindo como marionete do espírito ou dos espíritos que o influenciam. A obsessão simples tanto pode ser resultado da ação de espíritos voltados para o mal, que querem prejudicar o médium por sentir prazer nisso, como de espíritos que identificaram no médium alguém que lhes prejudicou ou agrediu física ou moralmente em outra existência, e não tendo evoluído a ponto de perdoá-lo, dele busca a vingança. A fascinação tanto pode ser uma ação dirigida contra o médium para fazer parecer ridículo assim, e humilhá-lo como uma ação dirigida a um grupo ou a toda uma comunidade, visando criar um movimento de oposição a outros voltados ao bem e à busca da verdade. Os casos da subjugação, finalmente, são os mais complexos, pois se trata sempre de ação de espíritos que têm profundo ódio pelo médium, tudo fazendo para lhe arruinar a existência. Então, essa aqui é uma obsessão muito grave, né? Porque aqui fala, não pode ser só um espírito, pode ser vários espíritos, né? Ali, para atrapalhar a existência de um médium, né? Então, assim, vai prejudicar, ele pode prejudicar um número maior de pessoas, um país, né? Igual, por exemplo, quer fazer aquele médium se tornar fracassado, então ele vai usar um número maior de pessoas, né, para deixar ele ridicularizado, né? Em tudo que ele, né? A gente já tem aí alguns, né, que foram usados dessa forma, né? Então, o que é? Para a gente não cair, né, nessas, vamos dizer assim, nas garras de um obsessor, nós temos que estar sempre com nossos pensamentos positivos, elevados, né? Sempre procurar fazer o bem, ter o nosso amor próprio, né? E vigiar os nossos pensamentos, porque é através dos nossos pensamentos que nós atraímos esses espíritos para as nossas vidas, né? Vamos dizer assim. De obsessões simples à subjugação. Analisando o caso de Ananias, Michael,
de 1952 a 1976, supõe-se que ela começou a sofrer de obsessão aos 21 anos. O fato de ela, aos 13 anos, o fato de ela alegar desde o começo que estava sob influência de supostos espíritos de Deus e querer ser livre deles, revela sobre a ótica da fé, que ela estivesse inicialmente sob efeito de uma obsessão simples. Infelizmente, à época não seria possível um diagnóstico adequado e tratamento para as causas psíquicas, de modo que a possibilidade de obsessão é mera especulação nesse caso. Então, aqui fala de uma jovem, né, que começou a ser obsediada aos 13 anos de idade. E naquela época nem foi investigado, né, esse caso. Fala até que se fosse aqui no Brasil, talvez pudesse, né, que o espiritismo chegou aqui com uma força maior, né? E essa moça, você vê, em estado de obsessão, ela insultava, espancava, mordia os outros membros da família, além de dormir sempre no chão e se alimentar com moscas e aranhas, chegando a beber da própria urina. Ananias podia ser ouvida gritando por horas em sua casa, enquanto quebrava crucifixos, destruía imagens de Jesus Cristo e lançava rosários para longe de si. Ela também cometia atos de automutilação, tirava suas roupas e urinava pela casa com frequência. Então, e aí eu estudei mais sobre essa moça. Ela conseguiu, porque assim, essa desobsessão já é uma outra, né? A gente vai fazer depois uma outra palestra falando sobre a desobsessão, né? Tem a obsessão depois. Ela conseguiu se livrar desses espíritos, porque ela lutava para se ver livre deles. Depois ela teve um sonho com a mãe de Jesus. Ela sonhou com Maria. Aí, a partir daí, que ela começou a ter os pensamentos mais positivos. E que ela já foi se libertando dessa lei do poder. Então, sobre a obsessão, tem também aquele espírito que ele quer vampirizar também, né? E fala que nem todos os espíritos obsessores, ele tem, inicialmente, ele quer prejudicar o outro. Às vezes tem uns que ele só quer, como, por exemplo, o vício. Às vezes ele quer estar ali numa roda de bebidas, num bar, e ele está ali para beber. Porque ele quer usar um corpo físico para ele sentir os fluidos da bebida, né? Porque ele quer ingerir a bebida. Ele foi alguém que esteve viciado, né, na vida anterior, fez a passagem com esse vício e ele continua apegado ali por causa do vício. Então ele quer continuar alimentando essa, né, energia que ele, né, ele ficou preso aqui por causa dela. Então ele não tem muitas vezes ele não tem essa consciência que ele vai prejudicar alguém. Ele quer só isso, continuar alimentando o seu vício. Quem vai sofrer e a pessoa depois vai ficar aí com ressaca, com os males físicos, né? Então, muitas vezes ele não tem ele não quer prejudicar diretamente a pessoa, né? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado onde nós vamos, né? O que nós vamos fazer. Sim. Para a gente não cair numa presa de um obsessor. Você é livre, né? Para fazer suas escolhas. Então, é por isso que tem que ter mais cuidado ainda. E tem também o espírito vampirizador, né, que às vezes ele vem, né, na cabeça da pessoa, já coloca uma ideia fixa na pessoa ali, como por exemplo, chega num marido, ó, sua esposa está te traindo. Aí coloca isso baixinho no ouvido dele, aí ele já começa a procurar as coisas da esposa, investigar, né, já prender a pessoa, né. Muitas vezes não está acontecendo nada, mas ele quer só prejudicar a pessoa, ele quer só fazer ali naquela família uma desordem, né? Sim. Porque pode ser que aquela pessoa foi um inimigo dele na vida passada e ele vem para poder destruir também, né? Sim. Então, assim, nós temos... Não aproveitou a oportunidade, né? Não evoluiu a ponto de, por exemplo, entender que ele tinha feito a passagem, que aqui não ia, né, resolver dessa maneira, essa vingança, porque na verdade é uma maneira de vingar. Então acaba que estraga a existência
dele, né, do obsessor, desse filho, né, que se tornou obsessor, e estraga de quem ele segue, né, da vingança. E uma coisa que, assim, durante o estudo, eu vi também essa questão de como se livrar desse obsessor, né? E muitas vezes, às vezes em outros segmentos, acha que é expulsando ele, tirando ele da sua vida de qualquer jeito, né? Sim. E não é bem assim. É tudo com preces, com amor. Nós devemos tratar com carinho também, porque ele precisa ser levado, receber a luz, aceitar a luz, né? Para que ele não volte mais enraivado, né? Porque se você manda embora de qualquer jeito, ele vai voltar pior, né? Então a gente tem que fazer com que ele seja livre também, que ele se liberte dessa prisão, né? E é bom para ele e é bom para quem é obsidiado, né? Então tem que ter essa sabedoria no trato com o espírito obsessor, né? Assim como ele é ardiloso para poder chegar na vida da pessoa, quem vai fazer a desobsessão tem que ser ardiloso também, tem que ter esse cuidado, tem que ir manipulando devagar, não é de uma hora para outra, né? Devagar, aos poucos, estudando, conhecendo esse obsessor, né? Conhecendo o terreno que ele quer, né? Para poder fazer com que ele receba a luz, né? Então não é de qualquer forma, tem que ter um conhecimento, tem que estudar né? essa vida desse obsessor para poder trabalhar na vida dele, né? Nessa trajetória dele, para que ele possa receber a luz, né? E deixar as pessoas viverem. Então eu vou deixar agora esse espaço aqui com a mentora para nos dar mais esclarecimentos sobre a obsessão, que é um tema muito importante. Muitas famílias vivem hoje, né, cercadas de obsessores, né, e a obsessão ela não é só de espírito para desencarnado para encarnado, ela também tem de encarnado para encarnado, né? Os dois espíritos encarnados também, né? Obsessores. Então, assim, para a gente ficar mais atento, né? Em tudo isso, para evitar as guerras nas famílias, né? E evitando guerras na família, nós vamos ter uma cidade, né? Mais em paz, sem violência, vamos ter um país, né? Mais sem violência. Então, tudo começa dentro de casa. Então, quanto mais a gente conhecer o campo, conhecer as pessoas com que a gente vive, os nossos ciclos de amizades, é melhor para todos nós, né? Então, vou deixar com a mentora para ela dar mais esclarecimento para a gente. Graças a Deus, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a obsessão. Essa obsessão, igual a mentora Roberta me disse, quem nos prejudica é quem está próximo de nós, é quem está no nosso dia a dia. Por quê? Por causa dos nossos pensamentos. Acaba nós atraindo essas energias, levando para o nosso lar, para os nossos familiares, né? Muitas vezes, esse obsessor, ele está em um bar, e às vezes nós alimentamos essas energias e levamos para o nosso lar, junto com os nossos familiares. Aí começa a chegar o quê? Os vícios, né? Não conseguimos libertar desses vícios, atraindo esse vício para os nossos amigos, né? Porque sempre nós vamos estar convidando o outro para fazer companhia a nós e às vezes, muitas vezes, usando esses vícios para trazer as violências em casa, né? Então é preciso sempre estar com os nossos pensamentos avançados, os nossos pensamentos em dia, né? E o que é esses pensamentos em dia? Nos alimentar de energias positivas, fazendo as preces, emanando o amor àquele que necessita, aos nossos familiares, acolhendo aqueles que muitas vezes têm essa dificuldade, né, da paz, e graças a Deus. Vamos fazer uma prece, emanando todas essas energias positivas neste momento, para os filhos, né, que estão aqui, aos filhos ausentes também, que não conseguiriam estar aqui nesse dia de hoje, aos nossos familiares, aos nossos lares, né, que essas energias cheguem a cada um de nós que necessita, trazendo toda a tranquilidade, toda a paz, toda a luz divina, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo
assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai-nos aos nossos devedores, não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Igual a mentora Roberta, ela trouxe todo esse esclarecimento a cada um de nós, né? Sobre a obsessão espiritual. Essa obsessão, muitas vezes, são de outra existência. Esteve em terra, não aproveitou a oportunidade de fazer evolução e, muitas vezes, são pessoas muito próximas de nós, que desencarnou e quer voltar em terra. E usa o quê? Um ente querido, um corpo físico para, às vezes, vingar do outro, né? Então, temos que ter esses cuidados. Muitas vezes estamos, né, gostamos de fazer algo e, de repente, nós começamos a desistir. Isso também pode ser um sinal de um obsessor nas nossas vidas, né? Então, aí, às vezes, você fica deprimido, sem vontade de ver o outro, sem vontade, né, de fazer nada. Então, é uma maneira que, às vezes, é preciso nós começar a se alimentar com as energias positivas, as energias da luz, né? Graças a Deus. Graças a Deus, hoje, né, nós temos uma história de um espírito dessa cidade. Ele até nos dizem que era um filho muito querido, né? Era um filho que era muito conquistador, ele fala, né? Que ele andou, por exemplo, andou em busca de uma companheira. Ele fala que muitas vezes ele encontrava a companheira, mas às vezes a qualidade que ele queria, ele não encontrava nessa companheira. Por quê? Ele queria uma beleza, ele queria, né, uma companheira sedutora, e ele não aceitava que essa companheira ela olhasse para alguém. Então, ele fala que o tempo inteiro ele viveu nessas situações. Ele fazia as escolhas, né, por essas filhas. Ele queria que elas emanassem todo esse amor a ele, exclusivo a ele, que não olhasse mais para ninguém. Então, ela se tornava uma prisioneira dele, né? Então, ele fala que ele teve a oportunidade, né, da evolução, só que ele não aceitava justamente por isso. Então, ele fala que, com o tempo, ele foi vendo que ele prejudicava o outro. Só que ele tinha essa noção, mas ele queria, por exemplo, domínio. Ele queria que tudo acontecesse da maneira dele, né? E ele fala que a esposa que ele escolheu para ser a mãe de seus filhos, ele fala que ele teve com ela, né, alguns anos, mas ela precisava se ausentar das suas atividades, ela precisava ausentar dos seus familiares, que ele não aceitava dividir essa filha com outros, com os seus familiares, né? Então ele fala que essa obsessão ele viveu durante o período que ele esteve em terra, e essa filha sofreu muito, e ele tirou a vida dessa filha. Aí ele fala que ele não aguentava, que ela sentia cansada dele, e ele sentia que ela ia desistir dele. Então, ele fala que ele foi, na verdade, obrigado a tirar a vida dessa filha. E ele fala que ele voltou, depois de muito tempo,
que ele desencarnou, né? Ele voltou novamente em terra para também usar outros filhos. Então olha para você ver, porque ele queria vingança, porque a família dela, na verdade, fez ele sofrer. Então ele queria o quê? Vingar de seus familiares. Mesmo tirando a vida dessa filha, ele fala que ele teve a oportunidade, né, em terra, que ele queria vir como um mentor, só que aí o que aconteceu? Ele se perdeu novamente porque ele queria vingança. Então olha para vocês verem as situações, né, que chega um obsessor, porque ele sabe o que ele quer, ele sabe que ele está prejudicando e mesmo assim ele quer esse poder a ele, né? Então é preciso, né, ficar sempre atentos, sempre levar os pensamentos ao Criador, sempre fazer as preces, sempre manter essa energia pura, né? Não estou lhe dizendo que às vezes vocês não vão ter os pensamentos, né, negativos. É preciso que vocês alimentem esses pensamentos com luz divina. Fazendo o quê? Uma prece, emanando um amor, começando a se valorizar as pequenas coisas ao seu redor, né? Então, estamos aqui para orientar cada um de vocês, né? Se os pensamentos chegarem a vocês, um pensamento que é destrutivo, não só a você, mas o outro que está ao seu lado, comece a observá-lo, comece a puxar essas energias, né, puras que vocês, cada um de nós que estamos em terra, nós temos essas energias positivas porque somos filhos do Cristo. Nós temos esse poder, né, de transformar as nossas vidas. Basta o nosso querer, basta nós o que? Concretizar, nós o que? Buscar. E graças a Deus. Graças a Deus, eu agradeço, né, imensamente a cada um de vocês que estão aqui nesse dia de hoje, né, os filhos desencarnados, os filhos presentes, que essas energias cheguem a cada um de vocês e trazendo toda a sabedoria, toda a evolução para trilhar os caminhos, né, graças a Deus, com muita alegria e com muito amor. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Agradeço imensamente a cada um de vocês. Graças a Deus. A mentora Roberta, ela vai também deixar as palavras sagradas a cada um de vocês. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos despedir, né? A gente já encerrar por hoje. Agradecer a mentora, né, que nos trouxe também as palavras dela, né? As palavras de luz, né? E esse tema é um tema que nós devemos observar bastante, né? E colocar a oração, né, em nossa vida, no nosso seio familiar, né? Para a gente tiver algum obsessor, porque geralmente tem que ser, desde que for simples, né? Obsessão simples, então assim, e é necessário para a nossa evolução. Nós precisamos aprender a lidar, né, com essas situações. Então, eu agradeço a todos aqui, agradeço aos espíritos desencarnados que estiveram aqui nesse estudo hoje, agradeço aos internautas, né? Então, vamos rezar um Pai Nosso para finalizar, para nos finalizarmos aqui, né? Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus.